Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, aqui da Rede Atualizar de Ensino, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E nós estamos resolvendo a prova de 2014 do Tribunal de Justiça do Paraná. Vamos lá para mais uma questão. A questão de número 8 é uma questão que trabalha com a chamada função logarítmica. É muito importante você perceber que tanto logaritmo quanto exponencial não são temas frequentes em concurso público. Porém, dentro do Tribunal de Justiça do Paraná, sempre está presente nos editais. Então, fica ligado que exponencial e logaritmo, com certeza você vai encontrar na sua próxima prova. Essa questão você pode acompanhar na telinha, está aparecendo o texto dela. Vamos lá? Suponha que o tempo necessário para se tomar uma decisão esteja relacionado com o número de escolhas que você dispõe. Nesse caso, um modelo matemático que fornece o tempo de reação R em segundos, em função do número de escolhas N, é dado pela expressão R igual a 0,17 mais 0,44 vezes o logaritmo de n. Então é muito importante você perceber que R é o tempo de reação. Tempo esse contado em segundos. E que o n é o número de escolhas disponíveis que você tem. Então é muito importante você perceber que a letra usada, ela é sempre a inicial da grandeza que ela representa. Reação R, número N. Tempo de reação R, número de escolhas N. Isso é muito importante, isso é decisivo para que você acerte o problema. Você identificar o nome das grandezas envolvidas. Muito bem. De acordo com esse modelo, quando o número de escolhas for reduzida de 100 para 10, qual será o percentual de diminuição no tempo de reação? Então, olha só. Ele nos dá um primeiro valor considerando n igual a 100. Lembre-se, n é o número de escolhas disponíveis. E um segundo valor, n igual a 10. Então ele está nos dando o valor de n para que você calcule o valor de r. Por isso é uma função matemática. Você tem duas variáveis, uma em função da outra, e sabendo o valor de uma, eu consigo achar o valor da outra. Perfeito? Muito bem. Então nós vamos pegar a fórmula matemática que ele nos deu e substituir o n por 100. Então o tempo de reação seria 0,17 mais 0,44 vezes o logaritmo de 100. Bom, nesse caso você tem que calcular quanto é o tal logaritmo de 100. Só que tem um detalhe. Nesse nosso exemplo, o logaritmo dado está na base 10. Quando não se escreve a base do logaritmo, por convenção, ela vale 10. Então nós estamos diante de um logaritmo decimal. Log na base 10 de 100. Ora, senhores, o cálculo desse logaritmo é muito simples. Todas as vezes que você estiver trabalhando com potências de 10, para você calcular o logaritmo dessa potência de 10, basta você contar quantos algarismos zero você possui. Então, por exemplo, eu quero calcular o log na base 10 de 100. 100 tem 2 algarismos.
Portanto, esse logaritmo vale 2. Olha que simples. Claro que nós estamos falando de logaritmo decimal das potências de 10. Ok? Muito bem. Então, o primeiro tempo de reação será 0,17 com 0,88. Então, 0,17 com 0,88. Isso vai nos dar 1,05 segundos. Então, se você tem disponível 100 opções de escolha, o seu tempo de reação está estipulado da ordem de 1,05 segundos. Vamos fazer as mesmas contas, agora considerando n igual a 10. Então, vamos lá. Para n igual a 10, a fórmula não muda, continua sendo 0,17 mais 0,44 vezes o log na base 10 do próprio 10. E nós que estudamos o logaritmo, sabemos que logaritmo de um número na própria base é sempre 1. Ou, se você quiser, como 10 é uma potência de 10, basta contar a quantidade de algarismos iguais a 0. No caso, eu tenho apenas um algarismo 0. Então, esse logaritmo todo vai valer 1. Portanto, o tempo de reação no segundo caso será 0,17 com 0,44. Então, você tem 0,44 com 0,17. 0,61 segundos. É muito sutil, né? Mas no nosso edital, lá você tem assim, números inteiros, fracionários e decimais. Olha os números decimais aqui. Nós estamos trabalhando com soma de números decimais. Muito bem. Nesse mesmo edital, tem um assunto lá chamado de porcentagem. Muito cuidado agora com a pergunta do exercício. Ele diz assim: qual será o percentual de redução no tempo de reação? Percentual de redução. Ora, se eu tinha 1,05 segundos e eu vou ter que calcular a redução, então nós vamos ter que diminuir um valor do outro. 1,05 menos 0,61. Então nós temos 4. 10 menos 6 fica 4. 0 menos 0. Então, o tempo foi reduzido em 0,44 segundos. Mas ele quer isso em forma de percentual. Então, agora entra o cálculo da nossa porcentagem. Outro ponto do nosso edital. No edital do TJ tem lá cálculo de porcentagem. Vamos fazer aqui o cálculo dessa porcentagem. Se 1,05 segundos representar 100%, então 0,44 segundos vão representar X%. Se você souber calcular a porcentagem de uma outra forma, fique à vontade. O importante é acertar a questão. Senhores, nesse caso, X será 0,44 vezes 100 dividido por 1,05.
E isso vai nos dar aproximadamente 42%. Aliás, você já poderia ter previsto isso, né? Fazendo uma simples análise. Se o tempo total fosse de 1 segundo, 0,44 em termos de 1 seria 44%. Portanto, seria um pouquinho menor do que 44%. Só pode ser 42%. Mesmo porque as outras alternativas estão muito longe disso, né? A alternativa A fala em 26, a alternativa C fala em 55 e a alternativa D fala em 88. Então o tempo de redução foi da ordem de 0,44 segundos, o que representa percentualmente 42%. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra B. Ok, pessoal? Perfeito? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.